Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos, eu sou o Theory e nesse vídeo aqui eu vou fazer um tutorialzão, assim, um guia completo, pelo menos vou tentar mostrar todas as funcionalidades aqui do gerador de mundo Asgard, né? O Fantasy Map Generator Asgard. Ele é um gerador de mundo gratuito, você pode acessar ele clicando no link aqui abaixo que vai estar na descrição. Eu já fiz um vídeo dele aqui no canal antes, mas eu não mostrei detalhadamente as opções. Eu também falei lá no vídeo da criação de mundo em 30 dias, que se a galera comentasse pedindo bastante, eu ia fazer um vídeo geral tentando explicar mais detalhadamente as funcionalidades dele. Portanto, esse vídeo aqui vai ficar um vídeo grande. E eu tô gravando esse vídeo aqui ao vivo, e portanto ele vai ter poucas edições, né, porque eu vou estar conversando aqui com o chat enquanto eu faço. Então vamos lá para o nosso tutorial, tá? Quando você abrir o Asgard, a primeira coisa que eu recomendo que você faça é vir aqui nas opções e mudar o tamanho da resolução dele para se adequar aí ao seu computador. Geralmente ele vem com a tela cheia, mas você pode diminuir a resolução aqui para se adequar menor e fica um pouco mais leve. Dependendo do tamanho do mapa que você faz, ele costuma ficar muito pesado, tá? O programa está todo em inglês, não tem versão em português, então acompanhe o tutorial aí que é bem facinho, bem tranquilo, que você consegue editar tudo, tá? O que eu vou fazer, eu vou passando pelas opções e explicando basicamente para que elas servem. Eu acho que vai ficar interessante dessa forma, né? Aqui no Map Seed, ele é a semente do mapa. Isso serve aqui, como o próprio nome já diz, para gerar um mapa diferente. Isso aqui não pode ser usado como uma forma de você armazenar aquele mapa. O jeito mais seguro de armazenar o mapa seu é vindo aqui em Save, e aí você salva o mapa como .map no seu PC. Você também pode exportar ele como arquivo em PNG, JPEG, JSON, mas o modo mais seguro é aqui usando o .map. Aqui o número de pontos é o número de pontinhos que vai ter que podem ser editados no mapa. Quanto maior a quantidade de pontos aqui, mais pesado vai ficar o seu mapa, mas em compensação ele vai ficar mais detalhado. Então se o seu computador aguenta aí, você pode usar um pouco maior, porque você vai ter um mapa mais preciso, detalhado. O nome do mapa você pode mudar aqui, o meu tá Kala. E perceba que do lado aqui esquerdo a gente vai ter sempre esses cadeadinhos. Isso serve para você travar aquele aspecto e ele não mudar quando você gerar um novo mapa. O legal do Asgard aqui é que toda vez que você passa o mouse em cima de alguma opção, embaixo aqui nessa parte, ó, ele vai mostrar o que aquela opção faz. Então, caso você não queira seguir esse tutorial e tá achando ele muito chato, você pode fechar esse vídeo aqui, me deixar triste e apenas ler aqui o que tá dizendo ali, ok? Aqui tem a opção de ano e era, né, que você pode mudar o nome das coisas aqui ou gerar uma nova. Aqui tem um template do mapa e essa parte aqui é interessante caso você queira gerar um mapa novo. Quando vocês clicam aqui, vocês vão ter várias opções. Vulcão, High Island, né, que é uma ilha alta, Low Island, que é uma ilha baixa, Two Continents, que são dois continentes, arquipélago, um atoleiro, né, um atol, o Mediterrâneo, Península, Pangeia, Isthmus e Shattered, né, que é despedaçado. Cada um desses templates aqui, né, o template ele é um modelo, ele vai gerar um mapa parecido dentro daquele modelo. Então se eu coloco dois continentes aqui e clico para gerar um New Map, e clico em Generate, ele vai gerar um mapa de dois continentes. Vejam aí, temos dois continentes. Lembrando que clicando aqui, ó, você consegue diminuir e aumentar. E aqui embaixo também tem uma opçãozinha que você consegue mover essa paradinha aqui para o outro lado. Vou inclusive deixar aqui em cima, tá? Deixar em cima aqui para não atrapalhar muito. Então, se eu coloco aqui no Mediterrâneo e eu clico para gerar um novo mapa, ou aperto a tecla F2, como estava sugerindo aqui embaixo, ele vai gerar um mapa para mim de Mediterrâneo. Então temos aí o mapa de Mediterrâneo. A próxima questão aqui é o número de culturas que você vai ter naquele mundo. Você pode mudar aqui, digitar ou mexer nesse mostrador. Esse aqui é o tipo de cultura do seu mundo. Tem várias opções, tem do mundo inteiro, tem cultura europeia, oriental, cultura do inglês, né, com os nomes em inglês. Cultura antiga, high fantasy, né, alta fantasia, e dark fantasy, que é tipo uma fantasia mais escura, mais sombria. E aqui é aleatório. Aqui embaixo são os números de estados, né? Culturas são diferentes de estados. Você pode ter uma cultura em diferentes estados ali, que é basicamente os países desse gerador aqui. Aqui é a razão das províncias, né? O tamanho que as províncias vão ter ou não, né? Aqui a variedade de tamanho. Então, quanto maior aqui você escolher, mais o tamanho vai variar. Então você pode ter um lugar muito grande e vários estados muito pequenos. Se você diminuir isso aqui, os estados vão ficar todos mais ou menos com o mesmo tamanho, porque o tamanho não vai variar muito. Aqui nessa razão de crescimento, né, nesse growth rate aqui, você vai ter a razão, tipo assim, o quanto aquele estado ele vai crescer, quanto aquela cultura vai crescer. Mexendo nisso aqui, você vai conseguir modificar o tanto de culturas neutras que podem existir, né, culturas que ainda não foram atingidas ou que não foram dominadas por um determinado estado ou outro. Então você consegue mexer nisso aqui. Towns Number é o número de vilas que você consegue ter naquele mundo seu.
Número de religiões aqui também fica bem claro, né? Você pode escolher quantas religiões vão existir. Aqui nessa parte de opções do gerador, você vai ter opções gerais aqui do seu programa. Então você pode, toda vez que você carregar o programa, você pode colocar ele para gerar um novo mapa ou abrir o último mapa salvo, caso você prefira. Lembrando que o último mapa salvo, ele fica salvo no seu cache do navegador. Então se você formatar o PC, se você logar de outro navegador, se você limpar o seu PC, né, o cache dele aí, quando você tentar abrir o último mapa salvo, ele não vai abrir. Então, novamente, eu recomendo que você salve o seu mapa no seu computador. Sempre salve. Aqui é o tamanho da interface. A interface são esses menus aqui. Você pode aumentar ela ou diminuir. Isso aqui é o tamanho da tooltip, né? Que é o diálogo, os diálogos, a transparência dele também, que você pode mudar aqui embaixo. E aqui é a extensão do zoom. O quanto de zoom você dá quando você vai rolar o scroll do mouse aqui. Então aqui está um mínimo de 1 e um máximo de 20. Mas você pode mudar isso tudo aqui, alterando esses números. Aqui você pode clicar para resetar todas essas opções para o padrão. E aqui, configurar o mundo, você configura opções de clima, vento e tal. Aqui você escolhe se o mapa seu vai ser do mundo inteiro, se ele vai ser um mapa do norte, né? Se ele vai ser um mapa do sul, um mapa tropical, que é aqui do meio, ou para restaurar todos os ventos. E aqui também, né, por exemplo, imagina que a gente escolheu o mapa do mundo inteiro. Perceba que quando eu vou mudando aqui, ó, ele vai mudando aqui as configurações para se adequar àquele tipo de mapa. Tá? Então aqui, ó, tem mais rios no mapa do norte do que no mapa do mundo inteiro. Aqui também você pode alterar, né, prender aqui essas configurações ou mexer nelas. Então, em quantos graus que vai ser o Equador, quantos graus Celsius que vai estar aqui nos polos, né? O tamanho do mapa, se é 100%, você pode colocar até menos do que isso. Então, sei lá, eu vou diminuir aqui o mapa para 40%. Ó, vejam que ele diminui esse tamanho do mapa aqui, então você pode mexer nisso aqui. As latitudes, eu consigo mexer se ele vai ser mais para cima, mais para baixo, tá? E a precipitação, que é a quantidade de chuva, tá? Então, se tem muita chuva naquele mundo, isso vai influenciar nas nascentes e tal. Se tem pouca chuva, isso também vai influenciar na quantidade de rios. Veja só, pouca chuva, poucos rios. Então, você pode configurar tudo isso aí no seu mundinho. Outra coisa que você pode fazer é mexer na direção dos ventos aqui, ó, nas correntes de vento. Você vai clicando nela, na direção que ela vai ter. Opa! Seja bem-vindo aí das MOPS 2. Então aqui você pode mudar a direção dos ventos, tá? E deixar o seu bel prazer configurar o mundo do jeito que você quiser. Eu vou clicar aqui para resetar o padrão. Vou recarregar, ele carrega tudo aqui. Vejam que até o template aqui mudou, né? Ele também dá aqui uma mensagem de mudanças das coisas recentes. E também o Patreon lá do cara que faz esse programa, que é gratuito, né? Se você curte muito o programa, seria interessante dar uma ajudinha nele lá, incentivando ele a continuar com o trabalho. Então, galera, nessa parte aqui de options, né? Nas opções, fizemos tudo, né? Aqui você consegue resetar o zoom também, faltou aqui embaixo. Essa opção aqui de load é para você carregar um mapa que você tenha salvo, caso você salve aqui usando o save. E o novo mapa é para gerar um novo mapa, que você também consegue fazer utilizando o F2. Agora, vamos vir aqui nessa aba de About aqui, que é simplesmente o sobre, né? Só para a gente saber aqui que aqui você consegue acessar as redes sociais do criador do mapa. Tem o Discord server também, tem a comunidade do Reddit, e ele é open source, né, de código livre. Viva o open source, cara. Vamos agora para as camadas. A primeira aba aqui é a aba de camadas. E aqui, galera, a gente vai ter alguns presets, né, algumas coisas prontas, algumas visualizações prontas. Eu gosto de pensar assim. O que é isso, né? É um jeito de você visualizar seu mapa. Esse mapa aqui ele tem muitas camadas, né? Layers é camadas em inglês. Então você consegue desabilitar elas para você ver uma coisa ou não. Por exemplo, os nomes daqui é labels, né? Então eu vou desabilitar os labels e a gente para de ver. Essas cores aqui, né? Elas são os estados. Então se eu desmarco aqui, eu paro de ver os estados. Agora aqui, ó, perceba que os biomas, eles estão desmarcados. Se eu clico aqui, eu passo a ver os biomas. Então, imagina que esse mapa aqui ele é feito de várias camadas que eu posso visualizar ou não. E eu consigo configurar cada uma delas individualmente. E é aqui que mora o poder desse mapa aqui, que ele é muito bacana. Esse gerador de mapa aqui é muito legal. Lembrando também que quando você passa o mouse em cima, né, ele costuma te dar opções ali embaixo. Ó. Então quando eu passo o mouse em cima aqui, ele me diz que isso aqui é grassland, que é uma parte, que é um bioma de vegetação rasteira, de grama. Agora se eu passo nessa parte mais escura, ó, o bioma é taiga, que é aquela floresta mais do norte, né, de coníferas e tal. Aqui, por exemplo, é um deserto quente, ó. Então, muito interessante isso. Então, nesses presets aqui, ó, eu tenho um custom, né, que ele é um próprio. Eu alterei um aqui, né, que não existe nos presets dele.
mas não está salvo. Eu posso clicar no mais e salvar uma visualização minha do jeito que eu quero visualizar. Imagina que eu quero ver os biomas junto com os estados, mas não tem uma daqui. Eu posso salvar. Mas se eu quiser ver os presets padrão, tem o mapa político, que ele vai mostrar o político, que é o padrão. Tem o mapa cultural. Eu vou ter aqui o preset das religiões do mundo. Eu vou ter também as províncias, tá? Que são como se fossem estados dentro dos países, né? Aqui eu vou ter os biomas. Eu também vou ter o mapa de altitude. Então essas partes mais vermelhas são mais altas. Eu vou ter o mapa físico, né? Que mostra a altitude, todos esses quadrantes. Os lugares de interesse, que tem esses marcadores, que são lugares interessantes no mundo, que quando eu passo o mouse em cima ele me dá algumas opções aqui para eu ler, por exemplo, a Coruja Verde, né? Uma famosa e grande taverna na beira da estrada. Então eu tenho várias marcações, inclusive eu posso adicionar outras depois. Aqui eu vou ter também o mapa militar daquele mundo, com a quantidade de exércitos. Aqui se a gente passa o mouse ou dá um zoom, a gente consegue ver que ele mostra o tipo de exército, se é marinha, se é um exército de arqueiros e tal, e a quantidade daquele exército no local, né? Então isso é muito interessante também. E aqui eu posso mostrar apenas a parte física do mapa, né? A parte de terra. Isso aqui é legal caso você queira exportar isso aqui para um outro gerador de mapa, para um programa de desenho, né? Eu costumo usar o Wonderdraft. E lá no Wonderdraft eu consigo pegar essa parte aqui e desenhar por cima. Então eu consigo gerar pelo menos a parte de terra aqui e continuar o desenho lá, caso eu queira, né? Então basicamente nessa parte aqui o que eu consigo fazer é mexer na visualização, as coisas que eu tô vendo e as coisas que eu não quero ver, tá? Então tem até coisas aqui, ó, a barra de escala, eu consigo mudar muita coisa aqui, você pode brincar à vontade. E aqui a gente tem 3 módulos de visualização também. Que é o modo padrão, que é esse que a gente vê o mapa aqui em 2D, plano. Tem esse modo de cena 3D, que é quando a gente clica aqui, a gente vai ver o mapa com relevo. Ele demora um pouquinho para carregar dependendo do seu PC aí, né? No meu caso, às vezes demora bastante. Mas você consegue ver aqui, ó, que tem as montanhas, ele mostra tudo. Você consegue rodar esse mapa, né, para tirar um print de um lugar, né, ou deixar ele rodando e tal. Você consegue mudar a escala de altura, então você pode deixar tudo no 0 ou pode aumentar tudo para ver, ó, inclusive sombras ele mostra, cara, isso é muito legal. Isso aqui é a luz e a escuridão. Você pode transitar entre esses dois, tá? Aqui você também muda a posição do sol, para caso queira sombra em outra posição, em outro local, e ele muda tudo aqui. Quando você clica aqui nessa opção, ele vai tirar o mapa dessa opção quadrada, ele vai mostrar toda a extensão de terra, até no fim do horizonte ali. E aqui você consegue clicar novamente para configurar o mundo, né? A direção de clima, esse tipo de coisa. Aqui ele vai atualizar a cena e aqui ele vai salvar um screenshot, né? Uma foto aí desse modelo em 3D no seu PC. Quando você clica aqui, ele salva lá no seu computador. Ele te dá uma opção. Aqui também você consegue mudar a cor da água e do céu. Então imagina que eu quero um céu por algum motivo escuro, né? Durante a noite. Eu consigo colocar e a água, sei lá, a água é mais esverdeada nesse mundo. Eu também consigo mudar aqui. Mas basicamente são opções do modo 3D. Eu vou fechar aqui. E aqui tem o modo de globo também, que é um outro tipo de visualização que eu passo a ver esse mapa do meu mundo dentro de um globo, né? Perceba que ele vem com as opções que estão marcadas aqui nas layers. Então se eu coloco aqui mapa político, ele vai mostrar um mapa político para mim. Como eu configurei o mundo para ser um mundo pequeno aqui, ele não está mostrando o mundo inteiro, ó. Se eu clico aqui no mundo e coloco isso aqui para ser um mapa do whole world, né? Do mundo inteiro, o mapa ele passa a ocupar o mundo inteiro. Então você tem que ter uma noção das distâncias do seu mundo. Perceba que inclusive ele deforma, né? Para aquelas pessoas aí que estão assistindo que são terraplanistas, não vão gostar muito dessa visão aqui não, né? Vão gostar mais da outra. E talvez o seu mundo de fantasia realmente seja plano, né? Na fantasia isso é possível, um mundo ser plano. Legal. Vou voltar aqui para a visão comum. Então fizemos toda essa parte de aqui das camadas. Agora a gente vai para a parte de estilo. E aqui você consegue configurar o estilo das suas camadas, tá? Então cada uma dessas camadas que a gente tem aqui pode ser configurada a aparência dela e o jeito que ela se apresenta aqui nesse mapa. E isso é muito bacana porque você consegue customizar. Além disso, tem um jeito de customizar individualmente que eu vou explicar depois. Mas por enquanto vamos mudar tudo de uma vez. Então vamos ver aqui quais as camadas que existem, né? Vamos dar uma olhada aqui na textura, por exemplo, ó. Vou marcar a textura, ele vai mostrar a textura para mim que está nesse mapa. Então eu posso vir aqui no estilo, eu vou pegar aqui no preset, né? Preset é tipo algo que já está feito. Então tem vários aqui, tem o normal, tem o antigo, eu posso clicar para mudar, que é o ancient.
Ele fica um mapa antigo. Tem o Gloom, fica mais brilhante. O Clean é um mapa mais limpo. Super limpo aqui, bem mais simples, minimalista. E o Monochrome, que é uma cor, né? Tipo isso, uma cor só. Vou deixar no Default, que é o padrão. E aí vamos tentar mudar aqui o estilo de uma textura separada. Então eu venho aqui em Select Element, e aí ele aqui vai ter vários elementos que eu posso mudar. Eu quero mudar, por exemplo, o estilo aqui dos labels, né? Que é os títulos aqui dos lugares. Então eu vou procurar aqui por labels. E aí ele vai me dar uma opção para cada tipo de camada, né? Para cada grupo de itens ali. Então eu posso mudar a opacidade, né? A opacidade é quanto ele fica transparente ou não. Quanto menos, mais transparente ele vai ficar. Tá? Então perceba aqui que eu consigo deixar ele mais transparente ou menos. Eu consigo mudar aqui o fill, né? Que é a cor de preenchimento daquele negócio, né? Vou colocar um vermelhão aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ficou vermelho. Então eu posso mudar essa cor. Vou deixar vermelho aqui só para ficar mais visível. E o stroke é a linha, né? É o contorno daquilo. O stroke tá tipo preto aqui. Deixa eu colocar num verde, né? Para ficar mais chamativo. Não aparece tanto porque o stroke aqui, ó, ele tá com o width, que é a largura muito baixa. Ele tá em 0, né? Tá inexistente, na verdade. Mas eu consigo aumentar a largura dele aqui. Então talvez você queira uma letra branca, né? Com contorno preto, para chamar mais atenção. Ou uma letra amarela com contorno preto e tal, você consegue mudar isso tudo aqui, beleza? Você também consegue mudar a fonte daquilo ali. Tem várias fontes padrões aqui, que são fontes do Google, né? Que são aquelas open source, você pode mudar, tem muita fonte legal aqui. Vou usar essa daqui que parece meio viking, olha que legal. Olha que interessante, né? Você consegue deixar do jeito que você quiser esse mapa. Você muda o tamanho da fonte, o filtro aqui. Isso aqui tem basicamente em todas as camadas. O filtro, como o próprio nome já diz, ele vai pegar tudo que você fez, passar através de um filtro, e ele vai se transformar aquilo que você fez em uma coisa diferente. Então imagina que o filtro, você tem a sua imagem, e você colocou uma camada de transformação entre a imagem e aquilo que você está vendo, né? Imagina que você tem ali uma foto, né? Uma foto, uma pintura, e aí você pega aqueles papel celofane, sabe? Aqueles colorido, que parece um plástico, e ele é vermelho. Se você coloca o papel celofane em cima da sua foto, tudo que você vê através daquele filtro, daquele papel, fica vermelho. É basicamente isso que é o filtro aqui. Você pode mudar, tem vários, né? Tem um blur aqui, o blur é embaçado. Você consegue deixar isso aqui mais embaçado e tem vários níveis. Então, vou colocar o blur 7, por exemplo. Ele vai transformar aquela parte, aquela camada de labels em embaçado. Para alguns casos, isso, tipo assim, não usa, né? Mas em outros casos é muito interessante. Tem vários outros filtros aqui de sombra. Ele vai dar uma sombrinha embaixo para destacar, muito legal também. Tem filtro aqui de uma linha pelo lado de fora, um outline. Tem filtro aqui de turbulência, o negócio fica tudo embasbacado aqui, né? E tem filtro de papel, ele se torna um pouco, não sei nem o que é, não sei nem expressar o que é isso aqui. Tem filtro de escala de cinza, ele torna tudo cinza. E tem um filtro sépia, que ele fica naqueles tons mais amarelados. Você pode brincar aqui e mexer do jeito que você quiser. Para alguns casos, como eu disse, não funciona tanto. Em outros funciona muito bem. Eu gosto de fazer, por exemplo, aqui nos biomas, né? Então eu pego aqui os biomas. Só que aí os biomas não estão aparecendo, né? Eu tenho que voltar aqui na Layers, ativar o bioma. Vou desativar os outros de estados aqui, por exemplo. Bordas. Eu quero ver só o bioma. Vou desativar esses labels aqui também. Aí eu volto no estilo. E aqui eu consigo adicionar um filtro no bioma. Eu vou adicionar um filtro de blur, né? De embaçado. E eu vou colocar um filtro alto, né? Olha que legal que ele faz. Pelo menos nos biomas eu gosto de deixar assim, né? Porque aí quando eu coloco as bordas, os rios e tudo aqui em cima, né? Ele fica bem mais parecendo, né, que o bioma ele tá tendo uma transição entre um e outro. Mas aí vai do seu gosto pessoal, daquilo que você está querendo conseguir no seu mapa, tá? Aqui você pode marcar também para ele ter um clipping. Esse clipping é uma cortada. Quando você faz o clipping em alguma coisa, você está cortando ele, né? Por isso que tem aquela palavra clip. Um clipe é uma parte de algo, né? Então você pode colocar aqui para ele cortar na água. Para que isso serve, né? Imagina aqui no relevo. Eu estou mexendo aqui com relevo. Ó, vou colocar aqui Relief Icons, né? Ícones de relevo. Cadê, velho? Quando eu coloco os ícones de relevo, né? Eu tenho que ativar eles aqui. Relief. Mas aí eu passo a ver as montanhas, as florestas, as dunas e tal. Perceba que quanto mais coisa você coloca, mais lento ele vai ficando dependendo do seu PC. O meu aqui tá meio travado já. Vou desativar esses labels aqui que tá me atrapalhando. Mas aí eu quero mudar esse estilo dos ícones. Tá bem feio, sei lá, não tô gostando. Eu venho aqui no Style. E aí eu venho aqui no Relief Icons. E aí tá no estilo simples. Eu posso clicar e mudar para Gray. Ele vai ficar no estilo cinza. Vamos ver se vai mudar alguma coisa.
Aí ele mudou, ó. Ficou um estilo um pouco diferente de montanhas e tal. Ah, mas eu não quero esse não, eu vou mudar pro outro, eu vou mudar pro colorido. Tem aqui colored. E aí, ó, agora eu tenho tipos diferentes de colinas, tipos diferentes de árvores, de montanhas. E é basicamente isso aqui que eu vou ter para todas as opções, né? Mas imaginemos que mesmo assim, cara, eu não gostei, cara. Essas árvores aqui, ó, estão muito afastadas umas das outras. Eu queria algo mais próximo, sabe? Eu queria aquele conjunto de árvores. Que pena que eu não consigo editar. Na verdade, você consegue sim, né? Aqui você consegue diminuir a densidade e o tamanho, tá? Você pode aumentar aqui o tamanho dos ícones ou diminuí-los. A densidade, né, é a quantidade que vai ter. Você pode aumentar aqui para ter mais ou menos. Mas imaginemos que mesmo assim você não gostou, cara. Nossa, tá tão feio, não tô gostando não. Então o que você pode fazer é clicar em um dos ícones. E olha que legal. Quando você clica em um dos ícones, qualquer um deles, ele vai te dar uma outra janelinha de opção aqui, ó. Você pode substituir aquele ícone, você pode clicar e arrastar ele para algum lugar, né? Imagina que você quer ter uma árvore sozinha num lugar. Você pode pegar ela aqui e arrastar para aquele lugar que você quer. Mas aqui você pode substituir por vários itens e tem aqui em cima algumas outras opções. Imagina que essa árvore aqui, ó, é uma árvore gigantesca que fica no meio da floresta. Então você pode aumentar aquela árvore sozinha, veja só. Só essa árvore é grande. Mas imagina que eu não quero essa não. Eu quero uma árvore daquelas que não é conífera, né? Uma copa maior. Eu posso clicar aqui com frutinhos, olha que bonitinho. Tem até maçãzinhas ali. Ah, imagina que eu quero um vulcão. Eu posso colocar também, não tem problema nenhum aqui, ó. Um vulcão com fumaça saindo ali no meio da floresta, que legal. Ah, tá muito grande. Eu posso diminuir. E aí eu posso modificar também aquele ícone individualmente, né? O estilo dele. Imagina que eu queria para esse ícone aqui aquele estilo simples. Então eu vim aqui e clico no Simple. E ele vai me dar aqui ícones simples que eu posso selecionar. Veja só. Então eu posso mesclar e criar do jeito que eu quiser. Outra coisa aqui que a gente tem vai ser essas ferramentas aqui. E essas ferramentas aqui é muito bacana, né? Muita gente nem sabe que isso existe. Eu mesmo aprendi tem pouco tempo. Deixa eu voltar aqui para o colorido. Que você pode apagar, colocar ali um espaço de vários ícones. Então imagina aqui, ó. Imagina que eu quero apagar essa floresta e colocar uma floresta mais juntinha aqui. Então eu posso clicar aqui na borracha. Aí eu coloco aqui o tamanho do raio que eu vou querer. O raio é o tamanho dessa bolinha aqui, tá? Então você o tamanho, quanto maior o raio, maior vai ser essa bolinha aqui que você está clicando. E aí imagina aqui, ó, eu estou selecionado e aqui, ó, eu quero apagar, por exemplo, as árvores. Então eu tenho que clicar nas árvores, porque aí ele vai reconhecer que eu estou deletando as árvores, ok? Deixa eu até tirar aqui meu rosto da frente aqui. Então quando eu passar aqui em cima das árvores, ele vai deletar aquele tipo de ícone, mas ele não deleta os outros. Então ele reconhece cada tipo de ícone como um tipo diferente, ok? A mesma coisa aqui na hora de criar, ó. Aí eu quero deletar esse carinha aqui, ó. Eu tenho que clicar nele ou clicar no tipo de ícone dele para deletar, né? Eu acho mais fácil quando é um só clicar nele e aí você vem aqui e clica nessa lixeira aqui para excluir, tá? Aí imagina que eu quero adicionar floresta aqui agora. Eu posso clicar em qualquer ícone aqui para abrir aquele menu pra gente. A gente vai arrastar para cá. Tá travando um pouquinho, né? Mas agora a gente vai clicar aqui para criar, pintar novos ícones. Aqui a gente escolhe o tamanho do ícone que a gente vai querer. Embaixo o raio da bolotinha aqui, né? O tamanho dela. Vou até diminuir um pouco, tá muito grande. E o espaçamento entre o ícone e outro. Então se você quer uma floresta mais juntinha, você tem que diminuir o espaçamento. Ah, eu tô diminuindo até 2 aqui, mas não tá ficando. Cara, você vem cá, digita 1. Ó, ele fica. Olha que legal. Então você pode diminuir esse espaçamento. Vou pegar uma árvore aqui. Vou pegar floresta conífera mesmo. Aí o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó. Ele vai colocando, por onde eu vou passando o mouse, aquela floresta juntinha que eu queria, do jeito que eu queria, tá? Ah, mas passou aqui em cima da minha cidade. Essa cidade não está dentro da floresta assim não. Cara, você clica aqui na borracha, diminui o tamanho dela e apaga aquela parte específica que não pode ter floresta, ó. Então você vai montando todo o seu mundo aí de um jeito super personalizado, do jeito que você quiser. Tranquilo? Basicamente nessa parte de ícones e de estilo é isso. Você pode brincar aqui com vários ícones, com vários tipos de estilo, né? Inclusive isso funciona para outras coisas que não ícones, né? Muita gente fica se perguntando, ah, mas esse formato do mundo aqui, eu queria que essa ilha aqui fosse um pouco maior. Como que eu faço para desenhar um chão aqui para essa ilha ficar um pouco maior? Cara, você vai dar um zoom lá, no lugar que você quer. Não tá um zoom assim, deixa eu voltar um pouco aqui. E aí você vai clicar em cima dessa parte. Você pode clicar em cima, tipo, na lateral aqui, na linha costeira. Ele vai marcar esse tanto de negocinho aqui pra você, tá vendo? Então você pode clicar aqui, ó,
nessa coisinha aqui para editar. Você consegue mudar todo o estilo daquela linha costeira, mas você também pode arrastar esses pontinhos aqui, olha só que interessante, e editar manualmente. Então você consegue desenhar aí do jeito que você quiser. Eu quero uma ilha gigantesca aqui com essa parte bem maior e tal. Você vai ter que ter um pouco de paciência, né? Porque dependendo aí se o seu PC tiver igual o meu, ele vai travar um pouco. Mas você consegue personalizar aí do jeito que você preferir. Lembre-se sempre de ir salvando aqui, tá? Mexeu um negocinho? Salva. Mexeu mais um pouquinho? Salva. Porque como ele tá salvo aqui no seu navegador, se der qualquer merda aí no seu PC, na sua energia, você tem o seu mapa salvo, né? Tô falando isso porque eu já perdi vários mapas interessantes que eu tava fazendo ou alterações que eu tinha feito por não ter salvado. Então, salve seu mapa. Beleza, aqui também nessa parte de estilo você também consegue ativar ou desativar os filtros globais, que é um filtro que serve para tudo, cara. Então você pode ativar o filtro sépia, ele ativa o filtro sépia em tudo. Aqui o dengue, que ele fica nesse jeito mais brilhante, né? Aqui o tint, que é tipo uma tinta, um coloridinho, né? Só para dar aquela alterada, aquele tchan, ele muda também. E aqui em escala de cinza para ficar, como o próprio nome sugere, em escala de cinza. Então você tira aqui, pode desativar e ativar. Vimos aqui a aba de opções, vimos a aba de camadas e a aba de estilo. Agora nós vamos ver a última aba que nos falta, que é a aba de ferramentas. E essa aba aqui é uma aba que você vai poder gastar muito tempo aqui se você estiver fazendo construção de mundo, igual eu estou fazendo aqui no canal, com desafio de construção de mundo em 30 dias. Momento aqui, ataque de oportunidade para fazer o jabá desse desafio, onde todo dia eu estou fazendo um vídeo novo com exercício de criação de mundo, né? E no final desses 30 dias a gente vai ter um cenário de RPG, ou para você criar o seu romance, o seu mundo aí, do jeito que você quiser, beleza? O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Então vamos voltar aqui. Eu vou desativar essa camada de ícones de relevo aqui, porque ela pesa bastante, né? Meu PC aqui tá bem lentinho, ficou bem mais leve sem elas. Na verdade eu vou deixar desativar tudo aqui, só para ficar um pouco mais leve, para mostrar outras coisas para vocês, tá? Aqui você consegue configurar tudo aquilo que a gente já viu anteriormente, né? Então tem a parte de configuração, tem a parte de visão geral e tem a parte para gerar novamente. E aqui embaixo, a última parte, é para você adicionar novas coisas, tá? Então vamos mexer aqui na parte de adicionar, que é o mais fácil. Então você pode clicar aqui em Burg. Burg é burgo, tá? É uma outra palavra para vila, para cidadezinha. Então você pode clicar aqui para adicionar. Ele vai aparecer sempre que você clica uma lista aqui, um menu alternativo do lado, onde tem todas as vilas do seu mundo. Aqui embaixo sempre vai ter algumas opções também. Aqui para recarregar o editor, essa segunda aqui, vou até mudar minha câmera de lugar. Essa primeira aqui para recarregar o editor, essa segunda aqui para mostrar ele num chat de bolha, né, numa camada de bolha aqui, né, que você pode agrupar eles para visualizar melhor, né, como que fica, o tamanho deles para saber a dimensão de um em comparação ao outro. Aqui em cima você pode clicar para regenerar, né, vai gerar novamente todas as cidades. Aqui você pode clicar para adicionar um individualmente, que é isso que a gente está fazendo aqui. Aqui embaixo, essa opção aqui, você baixa todas as cidades, toda essa lista aqui, como arquivo CSV, que são aqueles arquivos que você pode abrir no Excel, no Google Planilhas e tal. E até no Foundry, né? Se você joga no Foundry VTT, você consegue criar uma tabela a partir desse arquivo aqui, com um módulo lá que chama Easy Table, muito bacana. Aqui em cima você pode clicar para renomear todos os itens ao mesmo tempo, né? Tipo numa grande quantidade, e aqui para pagar uma das cidadezinhas. Aqui é o estado que ele está mostrando, né? Ele mostra que ele exibe as cidades de cada estado de uma vez, ele não mostra do mundo inteiro não. E aqui você pode mostrar também das culturas, né? Organizar por culturas. Então você pode selecionar seletivamente aqui. Aqui tem várias opções também, como província, estado, a cultura, a população daquela cidade, o tipo, né? Se ela é uma cidade naval, se ela é uma capital ou não. E aqui você pode editar individualmente cada uma delas, se você quiser. Aqui a gente não está vendo nenhuma das cidades aqui porque está muito longe o zoom, né? Mas se você der um zoom aqui, você vai conseguir ver e começar a ver aos poucos que as cidades estão ali sim. A gente só não consegue ver ela por conta do zoom. Eu também consigo clicar em cada uma delas individualmente, né? Mas aqui eu estou no modo de edição, ó. Tá marcado aqui de vermelhinho. Então, se eu clicar aqui, ele adiciona uma nova cidade aqui para mim. Galera, tem uma opção aqui nesse gerador de mundos que eu acho incrível, maravilhoso para você que mestra aí, que é o seguinte: se você clica em um deles, qualquer cidade, ele vai ter várias opções. Você consegue mudar, mostrar o grupo, você consegue editar o estilo. Nessa terceira opção aqui que eu acho muito bacana, que é um gerador de mapa. Ele pega a região daquele lugar, ele gera um mapa daquela cidade baseado no local que ela tá. E isso eu acho muito legal. Deixa eu ativar aqui, por exemplo, a camada de rios, tá? Então eu ativei aqui a camada de rios, olha que legal. Vamos procurar uma cidade
próximo ao rio para vocês verem que interessante, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui começa na nascente de um rio. Se eu clico nessa cidade aqui e clico nessa opção, ele vai me dar um mapa de uma cidade, num outro site, né, no Fantasy Cities do Waterbull, que se baseia aqui num riozinho, numa nascente. Então ele pega o tamanho da cidade e ele gera um mapa incrível. Isso aqui é um gerador de mapa que eu já mostrei aqui no canal há muito tempo, lá no início do canal, mas que eu posso trazer de novo, mostrando um tutorial geral, se vocês quiserem também, porque esse gerador de mapas aqui eu acho muito bacana também. E olha que legal, sempre que eu gero aquele mapa, como ele tem as informações, ele sempre gera o mesmo. Então, para você que está mestrando a campanha aí, criando um mundo, cara, no Asgard, praticamente você tem mapas de todas as cidades do seu mundo. Simples assim, você já tem na sua mão. Outra coisa muito legal é que, por exemplo, imagina, vou pegar o exemplo dessa mesma cidade aqui. Ele tem um gerador de, tipo, um estandarte para aquela cidade também. Quando você clica naquele escudinho, ele vai usar aqui o Iron Arachne, né, que é esse site aqui, para gerar um estandarte, né, um heraldry key. Então você pode, ele pega aqui a semente, né, a seed lá, e você clica aqui em Generate. Ele gera para você um estandarte daquela cidade. E aqui, ó, ele também gera uma frase para aquela cidade. Isso aqui é muito bacana para você gerar, talvez, ali, aquele esquema do Game of Thrones, de cada casa ter sua frase, dela ter a sua bandeira também. Isso é muito bacana, né? Então, olha que completo que é esse mundo aqui, né? Esse gerador. Aqui também embaixo, ó, tem aqui os features, né? Que são as características daquela cidade. Então, quando você passa o mouse em cima, ele diz aqui embaixo se essa cidade é uma capital ou não, se ela tem um porto ou não, se ela tem uma citadela, né, que é tipo uma parte ali, tipo de um castelinho, se ela tem muros ou não, se ela é um centro comercial ou não, se ela é um centro religioso ou não, e se ela tem favelas ou não, né, um shanty town, tipo uma favelinha ali. Aqui embaixo você pode clicar para realocar aquela cidade, né, realocar é colocar ela em outro local, né, você pode, clica aqui, ele vai aparecer isso tudo, você pode clicar em outro lugar para mudar ela de lugar. Vou desativar aqui. Aqui você clica para adicionar notas naquela cidade. Então, essa cidade é legal. E aí você pode fechar que fica salvo. E por último, para excluir esse local. Aqui em cima a gente tem uma opção para gerar um nome aleatório ainda. E aqui para gerar um nome de uma cultura específica para aquela cidade. Talvez eu queira gerar um nome que seja um nome anão. Então eu posso clicar aqui. Ele vai gerar um nome da cultura específica que está naquela região, tá? Isso funciona para todos os itens de adicionar aqui. Você pode adicionar um label, que é um rótulo, para chamar... Imagina que esse mar aqui chama o Mar de Telos, né? O Mar Telos. Você pode colocar aqui um local chamado, e vem aqui e edita, e ele se chama Mar Telos. Então, olha que legal. Você vai ter ali o seu label, né? Que você pode, inclusive, redimensionar e colocar em outro lugar, mudar o tamanho, você pode editar tudo. Quero colocar um rio novo, consegue colocar. Quero colocar uma rota nova, quero colocar um marcador novo. O que é um marcador? É aqueles pontos importantes do mundo. Então você pode, tem vários marcadores já que ele gera automaticamente, mas eu posso, imagine que aqui tem um vulcão, eu posso clicar aqui, olha que legal. Você clica aqui, você pode mudar o marcador, o tipo do marcador, tem várias categorias já prontas. Você pode mudar o ícone dele, tá? A posição de tamanho, né? A dimensão dele, se é grande, se é pequeno. Aquele ícone que está ali dentro, tá? Tá vendo a interrogação? Você pode clicar para mudar o tamanho e a cor. Você pode colocar uma informação ali, o que vai aparecer quando você passar o mouse em cima. Você pode adicionar um marcador adicional daquele tipo. E aqui, nessa opção aqui também, o legal, ó, nessa segunda aqui de mudar o tamanho, é que você consegue mudar o emoji que está ali dentro. Ó. Então eu posso clicar aqui dentro dessa opção aqui do i. Ele vai me dar um tanto de emoji diferente. Eu posso colocar um arco-íris, vou colocar um ratinho. Ah, mas não tem vulcão aqui não. Eu queria um vulcão, cara. O que eu faço? Olha aqui, ó. Selecione da lista e colhe aqui. Ou escolha a Emojipedia. Tem um link aqui que é um site só de emoji. Então imagina que eu quero um emoji de vulcão, né? Então eu vou colocar aqui volcano. Em inglês, né? Porque em português você não vai achar. Achou um vulcão ali, olha que legal. Clico aqui. Vou copiar o ícone de vulcão. Só clicar aqui em copy. Volta lá no site, você vai colar esse negócio aqui dentro, ó. Você vai aplicar e olha que legal, agora você tem um ícone de vulcão ali dentro, no marcador. Aí você pode deixar do tamanho que você quiser, fechar, editar e é isso aí, olha que legal, você consegue colocar pontos de interesse no seu mapa inteiro. Então aqui a gente já cobriu as opções de marcar, agora a gente vai ver as opções de configurar aqui. Então você consegue configurar tudo que você tem aqui, ó. O mapa de calor, o height map, então você clica aqui. Tem várias opções que você pode apagar aqui, né? Primeiro você tem que clicar para ver, né? Eu vou tirar os marcadores, vou tirar esses labels também. Eu vou mexer aqui nessas camadas e vou colocar aqui
a questão de altura, né, de relevo. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, ativei aqui o Height Map e agora eu posso vir aqui e apagar uma parte, arriscar e tal, né? Vou clicar aqui em Erase, por exemplo, e ele entra no modo de customização de altura daquele local. Ah, eu queria ter uma montanha nessa parte aqui, ó. O que que eu faço, galera? Eu venho aqui, clico naquele lugar, clico aqui, ó, e aí eu venho e vou aumentando a altura desse lugar. E olha que legal isso aqui, ó. Ó, aqui não tinha nada, não tinha montanha nenhuma, tá? Agora eu tô aumentando, aumentando, aumentando. Se eu voltar aqui na Layers aqui e colocar na cena 3D, como eu mexi no mapa de altura aqui, a gente vai ver que agora tem uma montanha gigantesca aqui, ó, que eu aumentei. Então você consegue mudar tudo, galera. Você consegue personalizar do jeito que você quiser, cara. Vamos voltar lá em ferramentas, tá? Eu ainda tô aqui. Então voltamos aqui em ferramentas, tá? Você consegue mexer aqui nessas opções, tá? Não vou passar em tudo aqui não, senão vai demorar demais, tá? Mas é basicamente isso. Você consegue aumentar, diminuir, sei lá, tá muito, deixar plano. Ah, eu quero criar... Olha, isso aqui é que é legal, que é uma opção que muita galera pergunta. Cara, eu queria criar uma ilha nessa parte aqui, pô. Pô, como é que eu faço? Cara, você vem aqui, clica nessa opção. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. E você cria uma ilha ali, ó. Ah, eu queria que tivesse um buracão aqui no meio separando essas duas partes. Cara, você consegue fazer isso. Por que não conseguiria? Por que não? Por que não, cara? Você consegue sim aqui, ó. É só passar o mouse, entendeu? Ah, mas, putz, nossa, cara, que dificuldade. Eu estou tendo muita dificuldade agora para... eu queria fazer o Brasil aqui dentro. Cara, dá para fazer. E aí uma dica importante aqui, né? Inclusive o Keita, que está aqui na live com a gente ao vivo, deu. É que é importante, né? Você mudar o mapa aqui de altura antes de mexer nos biomas, porque isso aqui vai influenciar muito nos biomas do seu mundo, né? Então, à medida que você muda as partes que tem ilha, que são altas e são baixas, o clima muda também, logicamente, ele é todo interligado. Então é importante que você tenha isso em mente, ok? Muita gente fala assim, não consigo personalizar do jeito que eu quero. Essa parte aqui de mapa de altura é onde você vai fazer isso, tá? Então é aqui que você vai conseguir modificar do jeito que você quiser, beleza? Aqui também você pode marcar para adicionar apenas células na terra, caso você não queira mexer nada que esteja na água aqui, né? Tem a opção também de mostrar aqui a questão de reescala, né? O tamanho da reescala aqui. Ele consegue reescalar tudo, né? Colocar tudo menor ao mesmo tempo, tá? Ou tudo mais alto. Então você consegue fazer isso nessa opção aqui. Isso muda o clima, logicamente, dependendo da altitude. Você consegue também diminuir todas, deixar mais suaves aqui. Tem várias opções que você pode brincar aqui, tá? Você pode randomizar as alturas, você pode apagar, tá? Você pode colocar todas as alturas aqui no zero, tá? Então é aqui que você mexe nisso. E para sair da customização, você vai clicar aqui embaixo em sair da customização. Então olha aí como é que ficou. Mudou tudo pra gente agora. Então agora vamos fechar esse menu aqui do lado. Vou tirar esses labels de novo. Vou vir aqui em ferramentas. E galera, isso funciona aqui nessa questão de configuração para tudo, tá? Uma parte legal que eu acho que vale a pena da gente mencionar aqui é na parte de culturas e de name base. Você pode brincar aqui o quanto você quiser. Tá? Todas as opções aqui vai ter um menu separado. Ele vai mostrar aqui na hora que você estiver editando. Mas no caso de culturas, isso indica, isso edita o tipo de nome que vai ser gerado para cidades naquela região. Então aqui, ó, perceba aqui que todos os name base aqui dessas culturas desse mundo estão em inglês. Mas imagine que eu quero por exemplo, que essa cultura aqui laranja, ó, quando eu passo o mouse, ele fica ressaltado em cima, ó. Vou passar o mouse aqui, ó, aqui ficou ressaltado, tá vendo? Eu posso mudar essa cultura aqui, ó. Vamos ver os nomes que tem lá. Ó, tudo nome baseado em inglês. Por enquanto eu não tô vendo, né? Porque eu desativei o label ali. Mas deixa eu ativar o label de novo. Aqui, ó, label. Então, Selindon, Town, tudo nome em inglês. Mas, cara, imagina que eu quero nomes em português, baseados em português. Tem como? Não sabia. Tem como, tem como. Você clica aqui no inglês aqui, você vai procurar aqui, ó, Portuguese, que é a nossa língua, né? Portuguese. Só que aí eu mudei aqui, não mudou nada. Nossa, não funciona? Funciona. Você tem que clicar aqui para gerar novamente. Aí, ó, é lógico, ele pega palavras de português e começa a mesclar ela para criar palavras fantásticas. Então, volcoleira, chapetim, moemal, iravirtospo. Então, tem uns nomes zoados aqui, mas tem um tanto de nome legal, né? Você pode colocar em qualquer cultura, qualquer idioma que tem aqui. E o legal também é que ele tem idiomas fantásticos. Então, orc, gigante, dracônico, aracnídeo, serpente, élfico, elfos negros, né? Os draus aí. Anão, vou mudar aqui para anão. Eu quero que essa cultura que seja cultura anã. Clico aqui para gerar e olha o que a gente tem. Gatar, Xaraba, Catalauebar, Birags. Eu quero um nome élfico. Vamos ver aqui. Élfico. Vamos ver. Elven. Elven é élfico. Você gera novamente. O que nós vamos ter? Beth,
Ceciral, Bessanelil, Irande. Então você vai ter um monte de nome élfico aí que você poderá gerar no seu mundo, beleza? Você também aqui consegue configurar a quantidade de pessoas que vivem naquela cultura e tal. Cara, isso aqui é uma caixa de areia. Você brinca aqui para construir o seu mundo do jeito que você quiser, tá? Se você for uma pessoa que tiver tempo para mexer aqui, você vai ficar aqui um tempão, cara. Você pode configurar, inclusive, as name bases aqui. Imagina que você tem um idioma específico para o seu mundo, igual a gente está criando lá no Desafio de Mundos. Você pode criar aqui toda a base de nomes do mundo e colocar aqui, né, essa listinha. Mas olha que legal, talvez você queira baixar. Imagina que lá no Foundry, igual eu falei, você quer criar uma tabela, ou que você quer criar no Excel, no Google Planilhas. Você pode vir aqui e copiar esse nome, ó. Eu quero nomes em Goblin. Pega essa tabela aqui, você pode copiar ela, mas você pode baixar ela em CSV, cara. E aí você baixa ela e transforma ela numa tabela geradora automática no seu mundo, cara. Ó, cara, muito doido isso, cara. Então você pode usar ele do jeito que você quiser. Você configura individualmente cada uma dessas namebases aqui. Quero nomes élficos, cara? Você pode criar um gerador de nomes élficos aqui, ó. Vem elfo, olha ali, ó. Tanto de palavras élficas aqui que você pode usar como inspiração para o seu jogo. Imagina que o seu mundo ele vai ter unidades de medida diferentes. Não é quilômetro, não é distância medida em quadrados. Você consegue mudar o nome dela aqui. E aqui, basicamente, é assim que você... imagina que o seu mundo tem religiões diferentonas. Cara, não precisa nem falar, né? Para não ficar muito repetitivo, você consegue editar tudo aqui. Nessa segunda parte aqui, a gente vai ter o clique para overview, né? Para você ver de forma completa. Então, aquele burgs lá, por exemplo, as cidades, eu consigo ver aqui. Tem uma visão geral. Rivers, todos os rios do mundo. Por incrível que pareça, todos os rios do mundo, eles têm nomes. Olha só, os rios têm nomes, galera. Então, esse rio aqui se chama Limerick. Ele tem a base aqui em tal lugar. Ele anda 342 quilômetros. Eu fico impressionado com esse gerador, que eu acho muito legal. Poderio militar de cada cidade, você consegue editar isso tudo aqui. Células, as células são aqueles itens que você pode clicar para mexer, né? Então, isso aqui é basicamente, nessa parte aqui, para você ter uma informação geral daquele momento, daquela parte. Então, você vai passando aqui, vai clicando, vai vendo. Essa terceira parte aqui, ela é utilizada para você gerar novamente algumas partes do seu mundo que você deseja. Então, tem aqui várias opções. Você pode gerar novamente os ícones de relevo, as rotas, as cidades, os estados, as religiões, as culturas e tudo que tem aqui. Você pode dar um clique e vai ter tudo de novo. E eu acho que com isso, galera, nós cobrimos todas as opções do gerador de mundo do Asgard. É lógico, cara, que dependendo da sua criatividade, do seu nível aí de interesse em entrar aqui a fundo das coisas, você vai conseguir encontrar outras opções que talvez eu não tenha mencionado, né? E aí, o legal que você pode fazer para nos ajudar é deixar aqui nos comentários do vídeo uma opção interessante que eu deixei de falar aqui. Eu tentei passar por tudo, né? Mas para evitar que o vídeo fique gigantesco, eu tentei me abreviar em algumas outras partes. Então você, como uma pessoa muito boa, você vai deixar aqui nos comentários, né? Olha, em tal parte tem isso que pode ajudar alguém, né? Vamos tentar construir essa comunidade legal aí. E não se esquece também de entrar lá no nosso Discord, que é lá que a nossa comunidade fica. Você pode trocar ideia, discutir e aprender coisas novas com a galera que tá lá. O link tá aqui na descrição, tem a nossa árvore de links com todos os links para as redes sociais do Dados Críticos. E também tem o link para plataforma roxa, onde eu faço lives. Inclusive esse vídeo aqui está sendo gravado ao vivo, né? Eu falei lá no começo. Gravei tudo ao vivo aqui com a galera, dando dicas, dando opinião. Então chega aqui na live para conversar com a gente, para dar sua opinião, para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela para você ver, depois que esse aqui acabar. E até o próximo vídeo do Dados Críticos.